Olá, vamos continuar vendo exemplos com funções e aí hoje nós vamos ver exemplos de manipulação de vetores. Eu já comecei a preparar um programa aqui, ó, onde eu tenho uma função main, criei um vetor de variáveis float, vou colocar aqui 4 posições, porque ele tem 4 posições. Preenchi as 4 posições de posição 0 até a 3. Lembre, um vetor, quando é criado, começa na posição 0 e vai até tamanho -1. Então, essa aqui é a última posição do vetor. Coloquei valores nele. E agora, eu vou assumir que eu tenho algumas funções prontas. Por exemplo, vou chamar uma função para descobrir quem é o menor elemento do vetor. Eu vou chamar essa função de menor elemento vetor. Aí, para descobrir quem é o menor elemento do vetor, eu tenho que dizer qual é o vetor. Vou passar o V aqui. Agora eu quero descobrir quem é o maior elemento do vetor. E aí eu vou querer mais uma coisa. Média. Eu vou fazer aqui, ó, média, recebe. Tem então a hipótese de que há 3 funções prontas. Inicialmente, vamos passar só um parâmetro para elas, daqui a pouco a gente vou mostrar para vocês uma ideia para a gente passar 2 parâmetros. Vamos começar com um só. Então, a primeira função, eu vou até colocar a especificação dela aqui, função que encontra o menor elemento de um vetor passado como parâmetro. Vamos fazer uma função que encontra o menor elemento e retorna o valor como resultado. Então eu vou fazer uma função que encontra o menor elemento de um vetor passado como parâmetro e retorna este valor, né? O valor do menor como resultado. Ok. Então ela tem que retornar o valor do menor. A função vai encontrar o menor valor em um vetor de floats. Então ela vai retornar float. Então isso aqui é o tipo de retorno da minha função. Aí vem o nome da função. O nome da função a gente já chamou ela ali, então vou colocar aqui. Ó. O nome da função vai ser esse aqui, menor elemento vetor. Agora, o que ela precisa como parâmetro? Ela precisa do vetor, né? Para descobrir o menor elemento do vetor, precisa saber qual é o vetor. Então, vou colocar aqui, ó, float vetor. E, inicialmente aqui, nós vamos assumir que o vetor tem tamanho 4. Mas lá na minha especificação, preste atenção, eu não falei que o vetor tinha que ter tamanho 4. Nós vamos começar fazendo assim, e depois eu vou ensinar você a fazer com uma função que funciona para vetor de qualquer tamanho. Vou criar aqui uma variável contador. Porque para descobrir o menor elemento de um vetor, a gente já fez uns pedaços de código que encontra o menor elemento de um conjunto. Aqui é do vetor, né? Vamos lá. Eu vou assumir que ninguém vai pedir para achar o menor elemento de um vetor vazio, porque senão é indefinido o resultado. Então eu vou assumir que tem pelo menos o primeiro elemento. E aí eu vou fazer menor recebe vetor de 0. Notem que aqui dentro, isso é um programa isoladinho. Isso é a beleza de fazer função. É um programa isolado, ele tem uma missão, encontrar o menor elemento de um vetor. E vão me passar o vetor e eu vou passar no vetor para encontrar o menor. E aí eu não preciso mais saber de nada que está acontecendo no resto do programa, nada. Simplesmente tenho que resolver este pequeno problema. É assim que a gente programa. Então, menor recebe o vetor de 0 e for cont. Agora eu vou fazer o cont variar de 1 até a última posição do vetor. Ele começa com 1 e continua enquanto ele for menor que o tamanho do vetor. Cont mais. Isso aqui faz
eu passar no vetor da posição 1 até a última posição. Por que não da posição 0 até a última? Porque a posição 0 eu já tratei aqui, ó. E aqui dentro eu vou perguntar se vetor de conte menor que o menor. Quem é o menor? Menor é o vetor de conte. Por último, return menor. Ok? Aí, nesse último comando, eu devolvo como resultado o menor de todos. Se você não entender de cara esse pedaço aqui de programa que encontra o menor, tente rastrear, estudar. Qualquer coisa você pode voltar para as aulas de como é que acha o menor elemento de um conjunto e voltar para as aulas de onde eu mostro o que é um vetor para revisar. Mas basicamente, ó, a variável menor vai ser o primeiro elemento do vetor e depois os demais elementos eu vou inspecionar cada elemento para ver se ele é menor que esse primeiro cara que eu disse que era menor. Se for, eu atualizo a variável menor com esse valor. Então, é um algoritmo que a gente já viu. Vou fazer uma função para encontrar o maior elemento do vetor. Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó. O nome da minha função vai ser maior. Vou criar uma variável chamada maior, né? Só porque é o que ela guarda, maior. Eu podia deixar o nome menor, mas ia ficar estranho. Maior, se vetor de conte for maior que o maior, maior e maior. Pronto. Aqui, esta minha função aqui, ó, encontra o maior elemento de um vetor. Vamos fazer uma função para encontrar a média. Eu vou aproveitar o esqueleto, né, a ideia dessa primeira função, dessa função do maior agora e para encontrar a média. Função que retorna a média dos valores de um vetor passado como parâmetro. Agora o meu vetor está aqui. Eu vou criar uma variável chamada média. E a média, eu vou começar ela com 0 e vou passar no vetor todo, da posição 0 até a última, fazendo um negócio assim. Média, aqui é um acumulador. Minha variável média, no começo, apesar de eu ter chamado de média, eu vou usar ela para somar os valores. Média igual a média mais vetor de conte. Então, conte vai ser 0, média é média mais vetor de 0. Conte vai ser 1, média é média mais vetor de 1. 2, 3, aí quando for 3, média é média mais vetor de 3, aí ele vira 4 e sai. Quando sair daqui, eu vou dividir média igual a média dividido por valor de conte, ou por 4. Nesse exemplo aqui, tanto faz. Posso colocar o 4 ou o conte. Vou colocar o 4, vai ser o conte. E return média. Ok? Então, fiz minhas funções. Uma vez que as funções estão prontas, você já não precisa mais calcular média, menor, maior em nenhum lugar no seu programa. Agora você vai usar as funções prontas. Para encontrar o menor, chama a função. Para encontrar o maior, chama a função. Para encontrar a média, chama a função. E eu vou até imprimir aqui, ó, printf maior elemento %d, ponto 2f, vamos colocar com 2 casas decimais, e a variável maior. Vamos imprimir o menor elemento também. Vamos imprimir a média. Então, fiz um programa
que criou um vetor na função main, colocou uns valores nele e depois calculou o menor, o maior e a média. E depois imprimiu. Vamos testar o programa e depois eu vou voltar para tornar nossas funções mais genéricas, para serem mais úteis. Porque por enquanto elas só calculam média, menor e maior para vetor de tamanho 4. Nós vamos fazer com que ela calcule para vetor de qualquer tamanho que me disser para calcular. Mas por enquanto vamos compilar. GCC operações. Notem que eu estou salvando o arquivo do meu programa sempre nesse mesmo diretório que está aqui. Por isso, se eu tivesse no diretório errado, eu ia dar GCC o nome do programa e ele ia dizer: não encontrei, não achei esse arquivo aí, operações vetores.c. Deu um erro aqui, ó. Foi bacana para mostrar que pode dar erro. Vamos ver o que foi. Está dizendo que eu redefini o nome de função maior elemento. Vamos procurar aqui. Foi aqui, ó. Retornar média, tinha que mudar o nome da função e esqueci aqui. Média elementos. Deixa eu ver como que eu estou chamando aqui. Média valores vetor, né? O nome da função que eu queria. Então, faltou mudar o nome aqui, ó. Média valores vetor. Mas foi legal, porque mostra que pode acontecer uns erros desses, né? Vamos ver agora se eu corrigir. Agora funcionou, tá vendo? Compilei, tudo ok. Só tinha aquele probleminha no nome. Agora vamos chamar um programa que eu criei, ou operações com vetores, e ele imprimiu. Ó. O maior elemento é o 9, o menor é o 3.7 e a média dos valores é 6.65 para aquele vetor lá da função main. Uma das coisas legais de função é que se eu tivesse outro vetor aqui, ó, e eu tivesse outros valores para ele, eu também poderia calcular a média, o maior e o menor. E agora eu vou até ensinar um truque para vocês. Eu posso criar vetor e na hora colocar os valores para ele na linguagem C, assim, ó, entre chaves. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 8.3, 20.5, então, 4 valores entre chaves, ele aceita eu fazer isso aqui. Aí, não preciso escrever esses comandos separados aqui. Então, eu posso iniciar um vetor já na hora de declarar. Posso fazer isso. Bom, agora eu tenho um vetor chamado V2. Eu vou imprimir a média, o menor e o maior elemento do V2. Só mudar aqui, ó, V2, V2, V2. Pronto. Aqui. Eu vou até imprimir assim, ó, resultados para o V2. E no primeiro eu vou imprimir resultados para o V1. Para o V. Da variável V. Vou compilar. Então, resultados para o V. Já tinha mostrado antes. Resultados para o V2 está aqui, ó. Maior é o 20, menor é o 1 e a média é 11. Maior é o 20, menor é o 1 e a média desses números deu 11. Agora olha só, e se o V2 tivesse 6 elementos ao invés de 4? Vou colocar mais 2 elementos aqui. 0. E vou colocar o 12. E tem 6 elementos. Aí eu quero chamar essa função aqui, ó, para achar o menor também, a média, maior. Queria aproveitar. Vamos incluir mais um parâmetro, então. Eu vou dizer o tamanho agora. E agora eu vou passar aqui, ó. Esse aqui tem tamanho 4. Esse aqui tem tamanho
6. Então agora eu vou pedir para o usuário da função, usuário, pessoa que usa a minha função, aqui nesse caso, né? Para a pessoa que vai usar a função, dizer também qual o tamanho. Vamos ver o que muda aqui na função, nas 3 funções. Então vamos lá. A primeira delas aqui, encontrar o menor. Vai ter um segundo parâmetro que eu vou chamar de, posso chamar assim, tamanho vetor. Além disso, olha, eu tinha declarado meu parâmetro aqui dizendo o tamanho. Na linguagem C, isso é uma das coisas que eu gosto na linguagem C, eu não preciso, nesse ponto aqui, quando eu estou declarando um parâmetro que vai receber um vetor, eu não preciso dizer o tamanho. Aí funciona para qualquer tamanho. Então, com isso, né, eu agora fiz uma função que encontra o menor elemento de um vetor, passado como parâmetro e retorna o valor do menor como resultado. Né? Encontra o menor e retorna o valor do menor. Só que o meu vetor agora pode ter qualquer tamanho. Isso é muito legal. Só que falta eu ajeitar aqui, ó, tamanho vetor. Então, ó, menor vai ser a posição 0, e agora eu vou da posição 1 até o último do vetor, que é, enquanto for menor que o tamanho, né, eu vou fazer isso e vou atualizar. Vamos atualizar nossas outras funções para fazer a mesma coisa. Coloquei como int, podia ser unsigned também, tá? Unsigned, qualquer tamanho de vetor, né? E aqui onde tinha o 4, tamanho vetor. Tamanho vetor. Para calcular a média dos valores do meu vetor. Ok? Então agora as minhas 3 funções funcionam para vetores de float de qualquer tamanho. Vamos lá para a função main. Aqui. Agora eu tenho um vetor de tamanho 6, outro tamanho 4. Ó, eu vou pedir para calcular o menor, o maior e a média dos 2 vetores. Vamos compilar. Compilou. Testar. Então o menor elemento do vetor 2 é o 0, o maior é o 20 e a média é 9,8. Consegui fazer funções mais gerais. Agora, vamos incrementar nosso programa, vamos fazer, e você, se quiser, pode pausar o vídeo e escrever você mesmo uma função que, dado um vetor de float, ela mostra os valores desse vetor. E ela vai mostrar os valores numa linha só, entre colchetes. Vai mostrar assim, ó, 8,3, aí assim vai. Vamos lá. Vou aproveitar o esqueleto da minha função média para fazer a função mostra. Agora, uma primeira novidade. Essa função é só para mostrar valores, ela não precisa retornar nada. Quando uma função não precisa retornar nada na linguagem C, eu escrevo esse nome aqui antes dela, void. Void quer dizer essa função não retorna nada para ninguém. Vai receber o vetor e o tamanho dele. A primeira coisa que eu vou fazer é uma exceção aqui. E se o tamanho do vetor for igual a 0? Se o tamanho do vetor for igual a 0, imprimir, né, mostrar que o vetor é vazio e acabar o programa. Eu posso acabar assim, ó. A qualquer momento que você dá return numa função, ela para. Como essa função é void, o return pode ser dado assim, ó, sem colocar valor nenhum, só a palavra return. Aí ele sabe que está terminando uma função que é void. Eu podia fazer um else aqui,
e continuar. Só queria mostrar para vocês que eu posso interromper a função. Então, assim, se o tamanho do vetor é 0, eu vou imprimir só os colchetes e parou. Se não, quer dizer que tem pelo menos um elemento. Se tiver pelo menos um elemento, eu vou mostrar a mensagem de abrir colchete. No final, eu vou mostrar a mensagem de fechar colchete, mas vou mostrar também o último elemento. Então, %, vírgula. Quem é o último elemento desse vetor? É o vetor de tamanho, vetor menos 1. Eu não tenho medo de fazer isso aqui, o vetor de tamanho, porque eu sei que esse tamanho não é 0. Se ele fosse 0, ia parar aqui. Então, o tamanho é pelo menos 0. Imprime aqui, funciona. No meio do caminho, eu vou fazer um for, que mostra do primeiro até o penúltimo elemento. For, conte, recebe 0, conte menor do que tamanho, vetor, vai do 0 até o último elemento. Aí até o penúltimo, escrito aqui. Conte mais. Rastreie esse programa que eu vou fazer, se você tiver qualquer dúvida quanto a como ele funciona. Aqui eu vou mostrar com o ponto e vírgula, espaço, e vou mostrar aqui a variável, que é vetor de... Então, aqui esse primeiro if é só para caso o vetor seja vazio. Se ele não for vazio, eu vou mostrar do primeiro até o penúltimo e depois vou mostrar o último fechando o colchete. Vai ficar bem arrumadinho. Vamos testar nossa função? Vou fazer assim, ó, mostrando os resultados para... Vou colocar os 2 pontos e depois eu vou chamar o mostra vetor v, 4. Vou mostrar um vetor de tamanho 4. E aqui também eu vou tirar o barra N, colocar um 2 pontos e vou chamar a função mostra vetor v, 6. Então, ó, resultados para... Olha aqui, a nossa função mostra vetor está funcionando aqui, ó. Mostrou do primeiro ao penúltimo, separando com ponto e vírgula. Imprimiu, ponto e vírgula, imprimiu, ponto e vírgula, imprimiu, ponto e vírgula. Aí parou, o for. Aí veio para o último. O último imprimiu o elemento e o colchete. Aí ficou arrumadinho assim nosso vetor. Bem bacana, né? Aqui ficou uma coisa estranha. Já vou mostrar imediatamente aqui para vocês o que ocorreu. O que ocorreu foi que eu cometi um erro. Eu mandei mostrar um vetor que era o V. Aqui era para mostrar o V2. Né? Eu mandei mostrar o V. Aí olha como acontecem essas coisas. Quando eu mandei mostrar um vetor que tinha 4 elementos, ó, os primeiros 4 elementos, tudo normal. Aí depois ele continuou mostrando, ó, porque a função recebeu ordem para mostrar 6 elementos. Então ele mostrou as próximas posições da memória, mostrou esse lixão aqui. Tudo porque eu tinha colocado V aqui no lugar de V2. Agora eu vou arrumar, vai ficar bacaninha. Agora sim, ó. Isso aqui é o V2. Tá? Então, entenderam? O que eu tinha feito errado, eu na hora de copiar aqui, esqueci de mudar o nome do vetor que eu estava passando parando, só mudei o valor para 6, né? Então mandei mostrar com a função mostra vetor, mandei mostrar um vetor que só tinha 4 elementos, dizendo que tinha 6. Aí a função trabalhou como se tivesse 6 e pegou uns lixos de memória lá e mostrou. Né? Por hoje tá bom. Nós vimos hoje alguns exemplos de como criar funções que manipulam vetores.